Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática, nossa aula de número 120, livro 8, as atividades são 125 e 126. Então, peguem o livro de vocês, lápis, borracha, abram na página 75, se preparem e vamos lá. Bom, e a gente vai continuar falando sobre frações, né? Porém, hoje nós vamos conhecer as frações equivalentes. Eu sugiro que você preste bastante atenção nessa aula. Lógico, em todas você tem que prestar atenção, mas esse assunto ele é bem abstrato, então precisa de atenção, de muita atenção da parte de vocês, tá bom? A gente já viu aqui o que é uma... A gente tem visto, né, o que são frações, como uma fração ela é formada, o que representa o numerador, o que representa o denominador. A gente já viu que a fração ela pode ser comparada com um inteiro, pode ser maior, menor, pode ser igual a um inteiro, ao todo, né, a uma unidade. A gente também viu que a gente pode comparar frações com denominadores diferentes, com numeradores diferentes, e agora a gente vai conhecer as frações equivalentes. Como o nome já diz, frações equivalentes são aquelas que equivalem, tá? Uma tem a mesma equivalência que a outra, ou seja, elas duas, mesmo sendo frações diferentes, elas representam a mesma parte de um inteiro, de uma unidade. Elas equivalem uma com a outra. Com os exemplos trazidos pelo livro, vocês vão entender melhor. Então, vamos lá? Olha só, Henrique e Júlia foram a uma pizzaria que vende pizzas do tipo brotinho. Eu estou lendo no livro de vocês na página 75, tá? Podem acompanhar aí. Isto é, em tamanho menor. A pizza de Henrique foi dividida em 8 partes iguais, enquanto a de Júlia foi dividida em 4 partes iguais. Veja quanto cada um comeu da sua pizza. Percebam que a pizza deles é a mesma pizza, ela tem o mesmo tamanho. Porém, eles repartiram em quantidades de partes diferentes, tá? Então, ele diz assim, até agora eu comi 4/8 da pizza. Olha aqui, ele comeu 4 pedaços de 8 que tinham. Tinham 8, certo? Ele dividiu em 8 e comeu 4. Comeu a metade. Já a Júlia, ela diz, eu comi 2/4 da pizza. Será que até agora eu comi mais ou menos que você? Percebam, ela dividiu a pizza em 4 partes apenas, em 4 pedaços apenas. E comeu 2 pedaços desses 4. Porém, ela também comeu a metade da pizza. Percebam aqui, ó. Ele comeu 4 pedaços, mas foi a metade da pizza. Ela comeu 2 pedaços e também foi a metade da pizza. Será que eles comeram? Quem comeu mais, na verdade? Teoricamente, se a gente olhar, observar a quantidade de pizza comida por cada um, eles comeram a mesma quantidade. Os dois comeram a metade da pizza, certo? Ou seja, essas duas frações, 4/8 e 2/4, representam a mesma parte da pizza, representam a metade da pizza. Elas são equivalentes. Olha o que está escrito aí. Observando a quantidade de pizza comida por cada um, parece-nos que comeram a mesma quantidade. Afinal, nos 2 casos, temos metade da pizza sobrando no prato. Então, os 2 comeram a metade. De fato, na fração 4/8, 4 é a metade de 8. E 4 é a metade de 8. Ele comeu a metade dos pedaços que tinha. E na fração 2/4, 2 é a metade de 4. Ela também comeu a metade dos pedaços que tinham. Nesse caso, temos 2 frações conhecidas como equivalentes. E escrevemos assim, 4/8 é igual a 2/4, porque elas são equivalentes. Considerando que essas frações correspondem à metade do inteiro, ainda podemos escrever 1/2
é igual a 2/4 e 1/2 é igual a 4/8. Porque 1/2 não representa metade de um inteiro, então a gente ainda pode dizer que 1/2 é igual, também é equivalente a essas frações. 4/8 também equivale a 1/2, porque é a metade. E 2/4 também equivale a 1/2, porque também é a metade. Vamos ver agora outro exemplo? Olha aqui, ó. Na verdade, se pensarmos na metade, temos infinitas frações equivalentes, isto é, representando a mesma parte do inteiro. Tá? Então, olha, 1/2, aqui, ó, essa aqui é 1/2 e essa aqui é outro, né? 2/4, 2/4 equivalem a esse pedaço aqui, a 1/2. E 8/16. Esse pedaço aqui equivale a esse, que equivale a esse. É a mesma parte do quadrado, porém foi dividido em mais partes, ok? Todas correspondem à metade da figura do mesmo tamanho. Todas elas correspondem à metade. 8 é a metade de 16. 2 é a metade de 4. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 8/16. Não é tão complicado, né? Mas a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Vamos lá. Propriedades das frações equivalentes. Aí a gente tem algumas propriedades, tá? Veja, multiplicando os dois termos por um mesmo número e dividindo os dois termos por um mesmo número. Quando nós multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, a gente tem uma fração equivalente. Por exemplo, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Percebam que eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por 2. Essa fração é equivalente a essa. Por 4, 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. 4/8 é equivalente a 1/2. É uma maneira de você achar frações equivalentes, mas você tem que multiplicar os dois pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. E da mesma forma, você pode dividir os dois termos que você também vai encontrar a fração equivalente. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. O contrário, tá vendo? A operação inversa. 2/4 é equivalente a 1/8. E 4/8, 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Mas precisa ser pelo mesmo número. Ok? Olha aqui o aviso que tem aqui, ó. É importante reconhecer que frações equivalentes representam sempre a mesma parte de um inteiro. Além disso, observar que apenas as operações de multiplicação e divisão estão relacionadas com o cálculo de fração equivalente. Então, não adianta você fazer com adição, com subtração, que não vai dar uma fração equivalente. Você não vai encontrar fração equivalente. Para encontrar as frações equivalentes, você precisa multiplicar pelo mesmo número ou dividir pelo mesmo número. E nunca se esquecer que uma fração equivalente a outra, mesmo elas sendo diferentes, elas são equivalentes porque elas representam a mesma parte de um inteiro, tá? Vamos praticar um pouquinho, só para a gente poder entender um pouco melhor? Vamos lá. Pinte cada figura de acordo com a fração dada e depois responda ao que se pede. Então, aqui nessa figura, vocês vão pintar 1/3. Ou seja, foram divididas essa figura em 3 partes, você vai pintar uma. 2/6 e 3/9 dessa aqui. Pintem e depois retornem para conferir. Fizeram? Vê se de vocês ficou igual ao meu. 1/3, poderia ter pintado essa ou essa, é uma das 3 partes. 2/6, 2 das 6 partes. E 3/9, 3 das 9 partes. Percebam que, ó, elas são frações equivalentes? São, porque apesar de serem diferentes, elas representam a mesma parte dessa figura. A figura tem o mesmo tamanho, a mesma medida, e elas representam aqui, ó, a mesma parte, o mesmo pedaço. Ok? Pergunta:
Nos 3 casos, as figuras são do mesmo tamanho. As 3 frações representam a mesma parte da figura inteira? Sim. Letra B. As frações indicadas são equivalentes? Sim, porque elas representam a mesma parte. Número 2. Em cada item, devem ser representadas 2 frações. Uma delas já está indicada. Pinte a outra barra de tal forma que sejam indicadas frações equivalentes. Escreva também qual é a fração que você pintou e complete a equivalência dada. Ou seja, aqui a gente já tem 2/5. Essa figura foi dividida em 5 e foram pintadas 2 partes dessas 5 partes. Agora, essa figura aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 partes, 10 pedaços. O que você vai precisar pintar para que ela fique equivalente a essa de cima? Ó, marca aqui e pinta. Quanto você vai precisar pintar? 4 partes dessas 10. Então, qual é a fração? 4/10. A gente pode dizer que elas são equivalentes? Sim, porque foi pintado aqui, ó. Elas representam a mesma parte, o mesmo pedaço de um mesmo inteiro, tá? O inteiro tem que ser igual, eu não posso botar figuras diferentes. Uma pizza e uma barra de chocolate, que aí não vai funcionar. Tá? Então, 2/5 é equivalente a 4/10, certo? Tentem fazer a letra B aí. A gente vai fazer a letra B para encerrar. Vai ser a última dessa videoaula. Pausaram para fazer? Então, vamos lá. Quantas partes vocês tiveram que pintar? O total aqui de partes, ó, aqui representa 3/4, foram pintados 3 de 4. E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 partes no total. E para ficar equivalente, para pegar a mesma parte, o mesmo pedaço, eu vou precisar pintar 6 partes, é isso? 3, 6, 7, 8, isso. Eu vou precisar pintar 6 partes de 8. Então, qual é a fração? 6/8. A gente pode dizer, então, que 3/4 é equivalente ou é igual a 6/8. Beleza? Então, agora vocês vão praticar, vão pular, vão pular 78. Essa página aqui não é 78, gente. Essa é a 79. Depois eu vou corrigir aqui. Pula 78 e vai para 79. Vocês vão fazer essa aqui. Entre conversas. Aqui tá falando para você fazer com o seu amigo, mas você não vai poder fazer com o seu amigo. Você vai fazer com a sua família, tá? Na teoria, mostramos que para encontrar uma fração equivalente a outra, podemos multiplicar ou dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, desde que esse número não seja 0. Juntamente com a sua família, leia com atenção e em seguida faça o que se pede em cada item. Letra A. Complete o esquema seguinte com números, formando uma fração. Aí, alguém da sua família escreverá outra fração no livro dele. Não precisa, tá? Ele pode fazer no papel, o seu familiar aí, o membro da sua família que vai jogar com você, ou que vai fazer atividade com você. Pode fazer um papel à parte ou aqui do ladinho aqui do livro, tem espaço. Enfim, para você poder treinar também. Então, você vai botar uma fração qualquer aqui. Aí, você vai dar o livro, tá? E você vai tentar, olha aqui, ó, escolha um número, copia a fração anterior a seguir, escolha um número natural que 1 maior que 1 para multiplicar os termos da fração, escrevendo uma fração equivalente. Depois, cada um deve pegar seu livro e corrigir o cálculo. Ou seja, você vai aqui repetir a fração e vai multiplicar por 2. Na verdade, aqui já tem 1 vezes 2. Então, você vai só botar a fração aqui e ver qual será a fração equivalente. Mas você pode fazer um outro aqui, um outro esqueminha desse, e multiplicar por um outro número, vezes 7, vezes 5, e achar outras frações equivalentes. Quantas você quiser. Você faz com a sua fração, a pessoa faz com a sua fração, né, o seu familiar, e você pode fazer com a fração que ele escolheu, ou ele também fizer para você.
Tá bom? Então, essa é a atividade, muito facinho, pós-videoaula. E na próxima videoaula a gente faz o restante dos exercícios. Um beijo e até a próxima, Tchê. Até a próxima.